Você sente que a tua cabeça não funciona mais como antes? Esquece coisas simples, perde o foco, se sente cansada mentalmente e começa a se perguntar: o que está acontecendo comigo? Se você está na menopausa, eu preciso que você escute isso. Oiê, eu sou a doutora Franciele Minotto, ginecologista, sexóloga e mestre em ciências médicas, e quero conversar com você sobre as mudanças cerebrais que muitas mulheres estão vivendo, mas poucas conseguem explicar em palavras. Talvez você esteja se sentindo mais esquecida, esteja mais cansada mentalmente, mais irritada, mais sensível ou mais ansiosa, ou com aquela sensação de que a cabeça não funciona mais como antes. Quero que você saiba logo do início. Isso não é fraqueza, não é falta de força, não é preguiça e não é coisa da sua cabeça. O que você está vivendo tem uma explicação real, biológica e acontece com milhões de mulheres no período da menopausa. Fica comigo até o final do vídeo para você entender o que acontece no cérebro da mulher no climatério e menopausa, e principalmente o que você pode fazer no dia a dia para se sentir melhor com estratégias simples, possíveis e baseadas em ciência, sem fórmula mágica e sem cobranças irreais. O que a menopausa faz com o cérebro da mulher? Durante muitos anos da vida, o cérebro feminino, ele contou com a ajuda de um hormônio chamado estrogênio. Esse hormônio não age apenas no útero ou no ciclo menstrual. Ele age diretamente no cérebro. O estrogênio ajuda na memória, ajuda na concentração, ajuda na estabilidade emocional, ajuda no sono, ajuda na sensação de prazer e motivação. Quando a mulher entra na perimenopausa e depois na menopausa, esse hormônio começa a oscilar e depois diminui de forma permanente. A perimenopausa é o período de transição. É quando o corpo da mulher começa a mudar, mesmo que a menstruação ainda esteja vindo. Ela pode começar anos antes da última menstruação. Em algumas mulheres aos 40, em outras aos 45 e em outras muito antes, até 35 anos. Durante a perimenopausa, os hormônios, principalmente o estrogênio, não caem de uma vez. Eles ficam instáveis, sobem muito em alguns meses e caem drasticamente em outros. Ou seja, eles ficam imprevisíveis. E essa instabilidade hormonal pode causar sintomas como irritabilidade, ansiedade, alteração do humor, dificuldade de concentração, cansaço mental, alteração do sono, mudança no desejo sexual e ciclos menstruais irregulares. Muitas mulheres vivem tudo isso sem saber que estão na perimenopausa e acabam achando que o problema é psicológico ou que estão exagerando, mas não estão. A menopausa, tecnicamente, é quando a mulher completa 12 meses seguidos sem menstruar. Esse marco, ele é importante do ponto de vista médico, mas na vida real, o corpo já vinha mudando muito antes disso, lá desde a perimenopausa. Depois da menopausa, o estrogênio deixa de oscilar e passa a ficar baixo de forma contínua. É aí que muitas mulheres percebem mais dificuldade de memória, mais lentidão mental, alterações emocionais mais marcantes, sono mais leve, mudanças mais claras no corpo e na sexualidade. Ou seja, a menopausa não começa do nada
e não termina rápido, ao contrário, ela nunca mais termina. Ela é um processo. E por que é tão importante entender isso? Porque quando a mulher não sabe que é uma fase ou em que fase ela está, ela tende a se culpar. Ela pensa: "Por que eu estou assim? O que tem de errado comigo? Por que eu não dou mais conta de fazer tudo como antes?" Quando, na verdade, o que está acontecendo é uma transição hormonal e cerebral natural e esperada. Entender isso muda tudo, tira a culpa, tira o medo, tira a sensação de estar perdendo o controle do próprio cérebro. E onde entra o cérebro nisso tudo? O cérebro feminino foi programado, foi treinado por décadas a funcionar com o apoio do estrogênio. Quando esse apoio começa a falhar, que é na perimenopausa, o cérebro precisa se reorganizar. E isso leva tempo e exige alguns cuidados. E é exatamente por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar estratégias simples e possíveis para ajudar o teu cérebro a atravessar essa fase com mais equilíbrio, com menos oscilação. Agora que você entendeu o que é a perimenopausa e o que é a menopausa, fica mais fácil compreender por que a sua memória, o seu humor, o seu sono e até a sua relação com o prazer podem estar diferentes nesse período. O que as alterações cerebrais da menopausa significam na prática? Significa que o cérebro precisa se reorganizar. Não é que o cérebro está falhando, ele só está aprendendo a funcionar de um jeito novo, sem o estrogênio. É como se durante muitos anos o cérebro tivesse usado um aplicativo muito importante e, de repente, esse aplicativo deixa de funcionar, sai de linha. No começo, tudo fica mais lento, mais confuso, mas isso não quer dizer que o sistema está quebrado, quer dizer que ele está se adaptando. Por isso surgem os sintomas como esquecimento, dificuldade de foco, cansaço mental, irritabilidade, ansiedade, alteração do sono e diminuição do desejo sexual. Nada disso é sinal de fraqueza, é sinal de transição. Qual a coisa mais importante para o cérebro nessa fase de perimenopausa e menopausa? Uma das coisas que mais ajudam o cérebro na menopausa é uma coisa simples, a rotina. O cérebro nessa fase, ele se cansa mais rápido. Ele lida pior com o excesso de estímulos, com os improvisos e com as decisões constantes. Por isso, quanto mais previsível for o seu dia, menos energia mental você gasta. Lembrando que rotina não é rigidez, rotina é economia de energia cerebral. O que ajuda muito é acordar mais ou menos no mesmo horário, dormir em horários parecidos, comer em horários regulares, escrever compromissos e tarefas, fazer uma coisa de cada vez. O que costuma piorar nessa fase é tentar fazer tudo ao mesmo tempo, assumir compromissos demais, viver apagando incêndio o dia inteiro. Organizar a vida na fase da perimenopausa e da menopausa não é perder a liberdade, é cuidar do seu cérebro, não sobrecarregar o seu cérebro. O grande regulador do cérebro é o sono.
Se existe uma coisa que impacta diretamente a memória, o humor e a clareza mental, essa coisa é o sono. Na menopausa, o sono costuma ficar mais leve, mais fragmentado. A mulher acorda mais durante a noite, ou acorda muito cedo, ou tem dificuldade para pegar no sono. E dormir mal piora tudo, piora a memória, piora a irritação, piora a ansiedade, piora os fogachos, que são as ondas de calor, piora o cansaço mental. Algumas estratégias simples ajudam muito. De manhã, tente se expor à luz natural, abra a janela, saia um pouco ao sol. Se puder, caminhe alguns minutos na claridade. Isso ajuda o cérebro a entender que o dia começou. À noite, crie um ritual previsível. O cérebro ele gosta de sinais claros de desligamento. Luz mais baixa, banho morno, algo calmo antes de dormir. Evite celular na cama, se for possível, evite notícias, evite conversas estressantes à noite. E uma respiração simples ajuda muito. Inspire pelo nariz, contando até 4, e solte o ar devagar, contando até 6. Faça de 4 a 6 ciclos dessa respiração. O sono não é luxo, o sono é tratamento. Além disso, movimento ajuda o cérebro. Você não precisa virar atleta, você não precisa ir para a academia todos os dias, mas o cérebro na menopausa precisa de movimento. O movimento melhora a circulação de sangue no cérebro, ajuda na produção de substâncias do bem-estar, como a endorfina, melhora o humor e o foco. Caminhada já é excelente, mas você também pode se beneficiar de dança, alongamento, exercícios de força, como pilates, musculação, yoga, calistenia. O importante não é a intensidade, é a regularidade. O movimento, nesse caso, não é punição, é um cuidado com o cérebro. E a alimentação também influencia a função do cérebro. Isso não quer dizer uma dieta restritiva, quer dizer estabilidade. O cérebro na menopausa não lida bem com extremos, nem longos jejuns, nem com excesso de açúcar isolado. O que ajuda o cérebro é comer proteína todas as refeições, incluir gordura boa, como castanha, azeite e peixes, e evitar grandes picos de açúcar no sangue. Quando o açúcar sobe e desce rapidamente, o cérebro sente, e isso se manifesta como irritação, cansaço e dificuldade de concentração. Não se esqueça que cuidar da alimentação é cuidar do cérebro. E as emoções, irritação e autocrítica? Na menopausa, a parte do cérebro que regula as emoções fica mais sensível. Por isso, as emoções vêm mais intensas, a irritação aparece mais rápido e o choro vem mais fácil. A tolerância ao estresse diminui. Isso não significa que você está pior como pessoa. Significa que o teu cérebro está mais reativo. Uma ferramenta simples que ajuda muito é nomear o que está acontecendo. Quando a emoção vier forte, diga a si mesma: isso é o meu cérebro em adaptação, isso vai passar. Dar nome à emoção ajuda o cérebro a se acalmar. E, acima de tudo, pratique a autocompaixão. Você não precisa se cobrar tanto. A menopausa não é o fim da vitalidade,
Ela é uma transição. O cérebro feminino, ele é flexível e remodelável, ele aprende, ele se adapta. Com pequenas mudanças diárias, é possível se sentir mais clara, mais equilibrada e mais presente. Seja gentil com você. O teu cérebro continua trabalhando mesmo nessa fase de transição. Cuidar dele agora é um dos maiores atos de amor próprio que você pode ter consigo mesma. E a sexualidade na menopausa? Muitas mulheres sentem vergonha de comentar, mas a sexualidade faz parte da vida e do bem-estar feminino. Eu preciso falar de sexualidade na menopausa. Se você percebeu mudanças no desejo, mudanças na sua excitação, na sua resposta ao toque ou no seu prazer, você não está sozinha. Isso tudo também tem conexão com as alterações cerebrais da menopausa. E, principalmente, isso não significa que você deixou de ser uma mulher desejante. O que quase ninguém explica é que a sexualidade feminina não acontece só no corpo, ela acontece principalmente no cérebro. O desejo, o interesse, a excitação e a capacidade de sentir prazer dependem de áreas cerebrais que são muito sensíveis ao estrogênio. Quando esse hormônio começa a oscilar ou diminui, essas áreas mudam de funcionamento. Por isso, algumas mulheres relatam menos desejo espontâneo, menos pensamentos eróticos, menos iniciativa sexual, mais dificuldade para se excitar e orgasmos mais difíceis ou diferentes. Isso não é desinteresse pelo parceiro, não é falta de amor e não é problema psicológico, é neurobiologia. É preciso deixar claro que as mulheres têm desejo espontâneo e desejo responsivo. Aqui está uma das explicações mais libertadoras para as mulheres. Durante muitos anos da vida, o desejo vinha de forma espontânea quando existia um contexto adequado e o relacionamento com o parceiro satisfatório. A vontade simplesmente aparecia. Na menopausa, para muitas mulheres, o desejo muda de forma. Ele se torna principalmente responsivo. E, claro, tem muitas mulheres que, mesmo antes da menopausa, têm muito mais desejo responsivo do que espontâneo. Isso significa que a vontade não surge antes, ela surge depois do estímulo, depois do toque, depois da proximidade, depois do carinho, depois do tempo juntos. Quando a mulher espera sentir vontade antes de qualquer contato, ela se frustra. Mas quando ela entende que o desejo agora responde ao estímulo, tudo muda. O impacto emocional da sexualidade é ignorado. Quando a mulher não entende essas mudanças, ela começa a se questionar: será que eu não amo mais meu marido? Será que tem algo errado comigo? Será que eu perdi a minha feminilidade? Esses pensamentos machucam e quanto mais culpa, menos desejo. Por isso, entender o que está acontecendo é um passo fundamental para a manutenção ou para o resgate da sexualidade. A sexualidade não é só relação sexual, não é só rala e rola. Sexualidade não é apenas penetração. Sexualidade é contato, intimidade,
toque, presença, sensação corporal e prazer de estar no próprio corpo. Na menopausa, o cérebro responde melhor a estímulos lentos, conscientes e previsíveis. Pressa atrapalha, cobrança bloqueia, expectativa rígida afasta o prazer. O que ajuda o cérebro sexual nessa fase? Algumas atitudes simples fazem a diferença. Mais tempo para o toque, menos foco em desempenho, mais atenção ao corpo, menos comparação com o passado, mais diálogo com o parceiro e mais permissão interna. A sexualidade não acaba na menopausa, ela muda de forma. Uma mensagem importante para fixar é que a menopausa não tira o direito ao prazer, ela pede uma nova forma de se relacionar com o prazer. Quando a mulher entende isso, ela para de se culpar e começa a se adaptar. E isso é profundamente libertador. Cuidar do cérebro na menopausa é cuidar da memória, do humor, do sono e também da sexualidade. Tudo isso faz parte da mesma história. E pequenas mudanças feitas com gentileza têm um impacto enorme no bem-estar. Curta, compartilha e se inscreve no canal. Assim o YouTube entende que esse vídeo deve alcançar mais mulheres. Um grande beijo da sexóloga sincera e eu te vejo no próximo vídeo.